Boa noite, pessoal. Continuando o nosso assunto da aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre as propriedades extintoras da água e vamos falar também sobre a espuma hoje, tá? Vamos iniciar o assunto aí da espuma, tá? Espera aí, meu povo, que o meu material está... Por que ele tá assim, gente? Bom, consegui. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as propriedades extintoras da água, né? Que são resfriamento, abafamento, diluição e emulsificação. Essas propriedades, elas estão relacionadas direta ou indiretamente com a forma a qual a água é empregada. A extinção somente é obtida quando o efeito do agente extintor alcança o ponto onde a combustão ocorre. Por centenas de anos, o principal método de extinção se limitava ao uso de jatos sólidos dirigidos à base do fogo e aplicados de uma distância segura, né? Este mesmo método, com a utilização de jatos através de esguichos, continua ainda hoje como mais convencional de extinção de incêndio. Entretanto, modernamente, verificou-se a melhor eficácia da água na forma de neblina e adotou-se esguichos combinados para os jatos compactos e neblina. Outros equipamentos têm sido descobertos para aplicação da água em várias formas de neblina, chuveiros e sprays, os quais têm sido cada vez mais utilizados em aparelhos e instalações de combate a incêndio. Principalmente, pessoal, naqueles locais onde eu tenho produtos extremamente perigosos, explosivos, tóxicos, né? E aí é colocado o sistema de chuveiros ou sprays, né? Que vai soltar vapores de água para auxiliar na prevenção e combate a incêndio, tá? Ontem a gente viu um videozinho durante a nossa aula, né? Daquele bombeiro do Paraíso, falando sobre o esguicho sólido, sobre gastar muita água, gastar pouca água, eficiência, né, da forma de jogar a água, né, da propriedade extintora dela, e hoje a gente vai ver um complemento desse vídeo, ok? Então, extinção por resfriamento. O fogo é extinto normalmente quando a superfície de material em combustão é resfriada, a fim de que sua temperatura caia abaixo do ponto de combustão. O resfriamento superficial, em geral, não é eficiente na extinção de incêndios em gases e líquidos inflamáveis, com ponto de fulgor abaixo da temperatura da água aplicada. Portanto, não é recomendada para líquidos inflamáveis com ponto de fulgor abaixo de 38 graus Celsius. A quantidade de água necessária à extinção vai depender da quantidade de calor a ser absorvido, né? A velocidade de extinção também vai depender da proporção de aplicação de água em relação à quantidade de calor produzido, do grau de cobertura possível e da forma e característica de aplicação da água. A melhor maneira é aplicar a água no fogo de tal modo que consiga o máximo efeito de resfriamento pela absorção do calor. Para isso, é necessário que a água aplicada seja aquecida até a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, e seja transformada em vapor. Este efeito é obtido com maior facilidade quando a água é aplicada em forma de neblina ou nebulizada ou pulverizada em vez de jato compacto. A gente viu, né, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a capacidade de absorver o calor das moléculas. O que é mais fácil, né? Uma caneta ou uma bolinha de 1 milímetro, né? Por isso que a água nebulizada ou pulverizada hoje vem sendo mais eficiente do que o jato compacto, porque ela vai proporcionar maior quantidade de área de absorção de calor, né, por causa das moléculas pequenas, e aí vai ser mais efetiva, gasta menos água, mais efetiva no tempo de combate, né, e na extinção do fogo. Aqui a gente vai ver um videozinho para ilustrar isso tudo que eu estou falando, tá? Eu vou parar a apresentação, parará, 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 parará.
Peraí, meu povo. Conquistar o seu AP. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia rapidão a respeito de técnicas de aplicação d'água. Vou falar a respeito de ataques, diferentes tipos de jato, de pulso, ataque tridimensional. Então fica aí no vídeo até o final, beleza? Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar e no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de algumas técnicas de aplicação d'água. Primeiramente, já vou adiantar para você que não existe técnica ideal. Cada técnica vai ser aplicada num combate diferente, por isso que é importante treinamentos diversos, treinamentos sempre no quartel, fora. Essa habilidade constante com o material, com os tipos de jato, com as regulagens e com incêndio, né, no combate a incêndio propriamente dito, na real, isso aí que vai te dar experiência e vai te dizer que naquela situação ali é melhor usar aquele tipo de jato com aquele tipo de pulso, com aquele tipo de ataque. Então isso aí é uma coisa que a experiência vai te ajudar muito, beleza? Mas aí vou estar fazendo esse vídeo aqui mostrando quais tipos de ataque existem, quais tipos de jato você pode usar, quais tipos de pulso. Depois você vai me dizer se gostou ou não, se já conhecia essas técnicas, qual que você acha melhor. Isso é bem importante, essa interação, principalmente nos comentários. Ajuda muito no engajamento no vídeo e me ajuda também no intuito de saber quais são as dúvidas que estão surgindo na cabeça de vocês, etc, beleza? Então vamos lá, começando pelos tipos de jato, né? Quando você vai fazer um combate a incêndio ofensivo, né, o esguicho que a gente usa hoje em dia é esse aqui, né? Esguicho tipo combinado, que você regula aqui tanto o formato do jato, quanto aqui a vazão, além de poder fazer abertura e fechamento rápidos aqui através desse esguicho aqui. Esse esguicho aqui é bom pra caramba, é muito versátil, já fiz vídeo sobre ele. E esse aqui que a gente costuma usar nos corpos de bombeiros, eu não sei se em todos, mas no Rio a gente usa isso aqui. Primeiro falando a respeito dos tipos de jato, o jato pode ser compacto, aquele jato reto, né, aquele jato pleno que o pessoal fala. Pode ser o jato neblinado, que pode ser estreito ou amplo, e o jato neblina. Só que já vou adiantar para você que existe uma linha muito tênue entre o jato neblinado amplo e o neblina, e o estreito também. Então se você não tiver habilidade com esse tipo de material aqui, você vai sofrer um pouquinho até começar a pegar o bizu. Vou dar até um bizu para vocês aqui daqui a pouco, a respeito de abertura e fechamento do anel aqui, que regula o jato, o formato do jato, que pode te ajudar, mas depende de uma experiênciazinha, beleza? Ah, mas na hora do incêndio eu errei o jato. Errar o jato é normal, não pode se desesperar. Errou o jato lá, jogou pouca água ou muita água na hora do incêndio ali, fecha a alavanca aqui, observa, espera o vapor ir embora e continua o seu combate ali, dando outros jatos em locais diferentes. Já falei do uso da água, a respeito do uso da água, que se jogar muita água é desperdício. Jogar água no incêndio em um local só, mais de 3 segundos, não vai ser efetivo. Se você está jogando água mais de 3 segundos no mesmo local e o potencial de absorção de água não foi suficiente para absorver a energia liberada pelo incêndio, das duas uma, ou você está usando às vezes o jato errado, ou você deveria jogar mais água através de outra linha, ou aumentando o fluxo aqui, aumentando a vazão, de 30 galões para 60, para 95, 125, então por isso que depende muito do incêndio, beleza? Mas sempre que eu falar de jato, pensa nessa regulagem aqui, compacto, neblinado estreito ou amplo, ou neblina, beleza? O jato é com relação à abertura desse anel. E para que eu uso essa regulagem do jato? É para atingir uma distância maior ou uma área maior, beleza? Já falei sobre o uso da água, quanto mais área você conseguir atingir do fogo, melhor. Mas nem sempre você consegue chegar tão perto, então você consegue usar o jato compacto, por exemplo, para atingir uma distância maior. Isso que você tem que ter na cabeça. Quanto mais fechado o jato, a água vai chegar mais longe. Mas se eu conseguir chegar mais perto, eu consigo neblinar ele mais e vou ter uma área de contato melhor. Mas aí partindo para os tipos de ataque, eu posso usar o ataque direto no fogo. O ataque direto é aquele jato que você joga diretamente em cima do foco. Ele tem o objetivo de resfriar o foco. Mas você vai concordar comigo que nem sempre você consegue dar um ataque direto naquele foco ali. Nem sempre você está vendo esse foco. Talvez o foco está atrás de um anteparo, por exemplo. Aí você pode usar o jato que a gente chama de jato modificado. O jato modificado nada mais é do que você usar um anteparo para jogar água, para que aquele água bata no anteparo e caia em cima do foco. Normalmente a gente usa o teto. Pode ser usado uma parede também, mas normalmente o teto é sempre melhor. Que a água vai bater naquele anteparo e vai voar em cima do foco ali fragmentado ainda. Então o ataque modificado é muito bom também, principalmente quando você não tem uma visão, tem um campo de abertura ali bom para você acertar o foco. Então você pode usar o jato modificado, que tem o objetivo de resfriar aquele foco também e apagar aquele incêndio. Só que nem todo ataque que você dá é para apagar o foco propriamente dito. Tem o tipo de ataque que a gente usa, que é o ataque indireto. O ataque indireto, ele não é para apagar o foco propriamente dito, ele é para diminuir a temperatura do ambiente. Com o ataque indireto,
indireto, você vai criar vapor dentro daquele ambiente ali. Por isso que o ataque indireto a gente costuma usar o mnemônico lá, PTP, ou você grava a frase parede, teto, parede. Normalmente a gente usa esse visual aí para você lembrar. Então no ataque indireto você vai atacar uma parede, o teto e a parede. Então você vai estar atacando o ambiente e não o foco propriamente dito. Qual a função, qual a intenção de você atacar o ambiente? Gera vapor lá dentro. Se aquele ambiente, por exemplo, está com uma fumaça muito densa, está com muita fumaça, está com muito calor e você quer diminuir, você quer diluir aquela fumaça, você pode usar esse ataque indireto. Mas tem que ter cuidado numa coisa, eu já falei a respeito nas técnicas de utilização de água. Se você usar muita água no local, você vai gerar vapor em demasia. Esse vapor em demasia aí pode botar os bombeiros que estão ali em apuros, o que vai acabar ali com o balanço térmico, a estratificação da fumaça vai ficar tudo quente. Mas por outro lado, o vapor, ele dilui a fumaça. Então você tem que usar o jato indireto em locais específicos, de preferência no local onde você possa atacar ali parede, teto, parede e fechar a porta, compartimentar esse local para deixar o vapor agir. O vapor vai agir, ele diluir naquela fumaça e vai diminuir muito a carga daquele ambiente ali. Então o ataque direto tem que ser usado com bastante sabedoria, mas é um tipo de ataque que existe e pode estar ali na sua caixa de ferramenta. E ainda temos o ataque combinado. Combinado nada mais é do que você unir as características do ataque indireto e do ataque direto. Então enquanto o ataque direto você ataca o foco, o ataque indireto você ataca o ambiente, no ataque combinado você vai atacar o ambiente e o foco. Então você vai jogar água lá, parede, teto, parede, foco, fecha os guichos. Lembrando que sempre eu dou ataque e fecho os guichos. Jogar água mais de 3 segundos no mesmo lugar não é vantagem, já falei isso. Eu faço parede, teto, parede, foco, fecha. Parede, teto, parede, foco. Então eu vou atacar o ambiente e o foco ao mesmo tempo. Qual ataque eu vou usar? Depende da situação que você faz no incêndio. Com esses ataques, normalmente você vai usar o jato compacto ou o jato neblinado estreito, porque você atinge uma distância maior. Mas aí a gente passa para o ataque tridimensional, 3DWF, o Tridimensional Water Fog, que é um tipo de ataque inventado na Suécia lá nos anos 80. Ataque utilizado hoje no combate a incêndio urbano. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa nos comentários se você já conhecia essas técnicas ou não, se eu já te ajudei ou não, isso é muito importante, beleza? Esse tipo de ataque você vai usar neblina d'água, como eu falei a respeito, né, das formas de utilizar a água. Quanto mais pulverizado, quanto mais atomizado, quanto mais micropulverizada aquela água tiver no ambiente, mais rápido ela vai absorver o calor. Então eu consigo, jogando esses pulsos de jato atomizado, micropulverizado na fumaça, retirar muito do calor daquele ambiente. E atacar o foco de incêndio também chega mais perto, adentrar o ambiente usando pouquíssima água. Só que para trabalhar com um ataque tridimensional, eu tenho que ter ideia do que é um pulso. Jato, eu falei, né? O formato aqui que eu vou mudar. O pulso é o tempo de abertura e fechamento dessa alavanca que eu vou estar dando. Então eu vou atacar a capa térmica e dependendo da altura do local ali, se é um pé direito de 2,5 metros, 3 metros, que é um pé direito normal, ou se é um pé direito mais alto, eu vou dar um pulso mais longo ou mais curto. Só lembrando que para trabalhar com pulsos, eu vou trabalhar com a galonagem de 30 galões por minuto. Isso é muito importante, porque a abertura e fechamento é muito rápido. Se eu não tiver com a vazão diminuída, com 30 galões por minuto, o que pode acontecer? Pode dar o golpe de aride na minha linha de mangueiras, prejudicar minha bomba ou estourar as mangueiras que eu estou usando. Então é muito importante a vazão estar a 30 galões por minuto. Se eu tiver que aumentar essa vazão, o fechamento tem que ser devagar. Eu não posso dar mais a abertura e fechamento rápido. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Então vamos lá. O que é o pulso curto? O pulso curto é o pulso que eu faço a abertura e fechamento da alavanca em 0,2 segundos. Pô, você vai mensurar isso bem na hora do incêndio ali? Você não vai contar 0,2 segundos. Por isso que é importante a prática. É uma abertura e fechamento. Tem um susto, um piscar de olhos. Mas você abre e fecha a alavanca toda. O pulso curto vai ser utilizado no local onde o pé direito é normal. É 2,5 metros, 3 metros. Porque aquela água vai chegar ali por cima de você. Ela não precisa correr um caminho muito grande. E o pulso curto você pode usar ele tanto com o jato neblinado estreito quanto o jato neblinado amplo. Quando que eu vou usar o jato neblinado estreito ou o jato neblinado amplo? Depende da profundidade desse local. Lembra que eu falei que a regulagem do jato é para atingir uma distância maior? Então, por exemplo, se o cômodo for 2,5 metros a 3 metros, mas for um corredor, por exemplo, eu posso usar um pulso curto, mas com um jato neblinado estreito. Agora, se eu entrei no local, o local é pequeno, é um quarto e um banheiro, eu posso usar o pulso curto com um jato neblinado amplo.
Então repare que eu vou usar os pulsos combinados com os jatos. Aí eu vou passar para o pulso neblinado médio. Enquanto o pulso curto é 0,2 segundos, pulso neblinado médio você vai usar ali 2 segundos. Você pode contar 1001, 1002, como as pessoas costumam contar, não sei como seu estado faz, né? Deixa aqui nos comentários se vocês contam 1001, 1002, conta 1, 2, ou como que vocês fazem contar para 2 segundos na forma mais fácil. Então você vai falar 1001, 1002, de preferência está sempre no ângulo de 45 graus com o chão, que a água vai atingir uma distância maior. E lembrando que você vai estar de joelho, lembrando ainda que você vai estar paramentado. Isso tudo é combate ofensivo, você vai estar dentro do incêndio, não você vai estar com a roupa de aproximação completa, com luva, com bota, capacete, balaclava, EPRC, tudo importante, tá? E não vai estar sozinho, vai estar você e um ajudante. Mas isso aí é tema para as próximas aulas, por enquanto eu estou falando de técnicas de aplicação da água. Então o pulso neblinado médio, onde eu vou usar ele? Quando eu estiver no local, por exemplo, que o pé direito é maior que 3 metros, for um galpão, por exemplo, local maior, você vai concordar comigo que a fumaça vai atingir uma profundidade maior. Então eu tenho que jogar essa água por um pouquinho mais de tempo para que ela chegue lá na fumaça e absorva toda aquela temperatura. Então você vai reparar que o pulso neblinado médio eu vou usar sempre com jato neblinado estreito, porque eu quero atingir uma distância maior e eu quero que dê tempo dessa água chegue lá e absorva todo o calor daquela fumaça. Se eu der um pulso neblinado médio ali com um jato amplo, eu vou estar jogando muita água ali, só que ela não vai estar atingindo uma distância muito grande. Por isso que o pulso neblinado médio eu vou usar com jato neblinado estreito. Ah, proibido usar com amplo, não é? Pô, já falei desde o início do vídeo, né? O que eu tô falando aqui é um negócio que faz sentido para mim. Se você discordar, deixa aqui nos comentários. Porque afinal eu não sou dono da verdade, eu tenho certeza que vários de vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Então é sempre bom a gente ter esse feedback e trocar ideia. Críticas construtivas são sempre muito importantes. Então eu falei do pulso curto, que eu posso usar com jato neblinado estreito ou amplo, e falei do pulso médio, de 2 segundos, que eu normalmente utilizo com jato neblinado estreito. Mas ainda temos o pulso longo, que é o pulso longo de alta vazão, mais conhecido como ZOT, né? Carinhosamente, o pessoal conhece ele como ZOT. Mas para que a gente usa o ZOT? Você vai reparar que o pulso curto e o pulso médio eu vou utilizar quando eu estiver adentrando um ambiente, por exemplo, cujo incêndio está em desenvolvimento. Agora, a partir do momento que o incêndio está completamente desenvolvido, eu não posso entrar naquele ambiente ali. Então eu vou utilizar o ZOT. Como eu falei anteriormente, o pulso curto e o pulso médio, eu vou abrir e fechar rápido aqui na vazão de 30 galões por minuto. Agora, o pulso longo de alta vazão, o ZOT, eu vou mudar a galonagem aqui. Eu vou mudar a galonagem para 125 galões por minuto, que é o máximo que eu consigo com esses guichos aqui. Qual a preocupação que eu tenho que ter com relação a isso? Eu vou abrir os guichos. Na hora de fechar, eu vou fechar sempre devagar, para não dar aquela pancada lá no meu sistema, na minha linha, beleza? Então isso é muito importante. Então eu cheguei no local, o incêndio está completamente desenvolvido, vou jogar a galonagem para 125 e vou trabalhar com o ZOT. O que quer dizer ZOT? As letras ZOT, do mnemônico ZOT, é para te lembrar, para facilitar a sua vida na hora de saber qual tipo de jato você vai jogar, quanto tempo você vai estar com essa manopla aberta. Por exemplo, se for um local com mais ou menos 30 metros quadrados, você vai fazer a letra Z. Então você vai abrir, fazer um Z ali e fechar devagar, sempre mirando na parede oposta do cômodo. Então eu entrei na porta ali, eu miro na parede oposta e faço aquele Z na parede oposta. Se for um cômodo de 20 metros quadrados, eu vou fazer uma letra O e vou fechar devagar. Se for um cômodo de 10 metros quadrados, vou fazer uma letra T. E se for um corredor, eu vou fazer a letra I, sempre lembrando de fechar bem devagar. E com a galonagem a 125 galões por minuto, porque o incêndio vai estar completamente desenvolvido. Cada vez que eu faço essa letra, eu não faço a letra e fico jogando água. Eu faço a letra, fecho os guichos e observo. Marco ali uns 20, 30 segundos para aquele vapor ser absorvido, para aquele vapor sumir, para toda aquela água ser absorvida pelo incêndio. E vou ver se eu vou precisar fazer a letra de novo, se eu consigo me aproximar, consigo chegar perto do foco e usar outro tipo de jato que eu ainda vou falar. Então isso é muito importante que você fique sempre ligado. O bombeiro tem que ter experiência, tem que ter treinamento, e a vivência vai te mostrar com certeza como usar isso. E quais são os outros tipos de jato que eu utilizo? Você ainda utiliza o pacote d'água. O pacote d'água nada mais é do que você, no jato compacto, a 30 galões por minuto, fazer abertura e fechamento rápido desses guichos aqui, só até a metade mais ou menos. A alavanca vai até a metade, porque você vai jogar praticamente um pacote d'água mesmo. Vai sair um tanto d'água ali desses guichos que vai acertar lá o seu foco, sem precisar ficar dando um jato direto ali naquele foco. Você avistou o foco de longe ali, um foco pequeno, você consegue jogar aqueles pequenos pacotes d'água que a gente fala nesse foco. Pô, aí você pergunta, pô, Paris, mas eu posso, por exemplo, usar pulsos e com jato? Como é que eu faço? Tem um tipo de ataque que a gente chama de pulse penciling, que eu vou atacar tanto a capa térmica quanto atacar o foco através desses pacotes d'água. Como é que eu vou fazer? Eu vou estar ali com um jato neblinado estreito ou neblinado amplo, vou atacar a capa térmica sempre em lugar diferente. Se você concorda comigo, se eu der um jato neblinado amplo naquele local ali e dar no mesmo momento outro jato neblinado amplo, o primeiro vai absorver calor. Agora o
segundo, já não tem tanto calor, então aquela água vai gerar vapor, vai cair no chão, então sempre em locais diferentes. Então eu posso chegar no local, dar um jato ou 2 jatos, dependendo do tamanho do local, pegar meus lixos, jogar para o compacto, fazer o pacote d'água acertando o foco, voltar de novo, avançar no incêndio, fazer de novo ali os meus pulsos, jogar para o jato compacto, pacote d'água novamente, isso chama pulse pencil. Mas pô, como é que eu faço para acertar essa regulagem aqui? Um macete que eu acho bem legal, que eu aprendi lá no primeiro seminário de combate a incêndio urbano, é o macete do ângulo do pulso aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu regulo meu jato ali para neblinado estreito ou neblinado amplo. Eu dou o jato ali na capa térmica. Quando eu for jogar ele para o compacto, eu quero jogar ele para compacto agora para dar o pacote d'água. Eu vou botar meu pulso aqui na posição de 9 horas. Assim vai ficar ruim de vocês verem, né? Sim, ó, vou botar ele na posição de 9 horas e vou girar para 12 horas. Quando eu fizer isso, o que eu fiz? Eu joguei o jato agora para o compacto. Agora que já está em compacto, eu vou lá e dar o ataque de pacote d'água. Quando eu avançar e quiser usar o denominado estreito de novo, eu não fui de 9 para 12 horas, agora eu vou de 12 para 9 de novo. Agora o jato que estava compacto, ele vai ficar no denominado estreito. Por que eu faço esse macete aqui de botar para 9 e 12 horas? Porque só aquela regulagem que você faz na mão aqui, sem fazer esse macete aqui de 9 e 12 horas, às vezes você passa. Às vezes você quer um jato de denominado estreito, você bota para o amplo sem querer. Ou você está muito compacto, volta e ele continua no compacto. Então fazer esse macete aqui, treina no quartel de vocês, treina na sua unidade. Você vai ver que isso adianta pra caramba a sua vida, quando estiver fazendo o pulse pencil. E para finalizar, ainda temos o jato mole. O que é o jato mole? Passei perto de um material que está termolizando, que está pegando fogo dentro do local, eu vou ali, jogo no meu jato compacto e abro só um pouquinho aqui ó, essa alavanca. O jato mole você pode até largar o punho ali, segurar só na mangueira para você cobrir toda aquele material que está termolizando ali com água. Você vai gastar pouquinha água, vai fechar de novo a sua alavanca e vai continuar o seu combate, vai continuar avançando se precisar. E às vezes o incêndio era aquilo ali e você consegue acabar com esse foco através do jato mole tranquilamente. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e se meus conteúdos ajudam você de alguma forma, ou já ajudaram, eu peço que você considere ser um apoiador do canal. Bom, pessoal, continuando aí nossa matéria, vocês viram aí o vídeo falando sobre os tipos de ataque com a água, né? Muitos deles para extinção por resfriamento, né? Ele explica aí o resfriamento do vapor, o resfriamento do combustível, né? Que seria o material que está pegando fogo, né? Então, ele deu aí vários exemplos para a gente ver, de jato compacto, jato neblina, pacotes de água, enfim, tá? E uma coisa que ele falou muito no vídeo, que eu acho muito importante, né? Não adianta nada eu falar para vocês os vários tipos de jato de água, de aproximação, de resfriamento, de abafamento, enfim, todos esses conceitos, se não tiver treinamento, tá? Vocês viram o jato que ele mostrou, né? O bico que ele utiliza. Tem ele com alavanca e tem ele que é de ajuste só manual, tá? Então, a extinção por resfriamento, o fogo é extinto normalmente quando a superfície do material em combustão é resfriada, tá? A fim de abaixar a temperatura, certo? Aí a gente já falou sobre esse slide, né? Continuando sobre a extinção por resfriamento, os principais efeitos de resfriamento pela utilização de água na forma de neblina ou nebulizada são os seguintes. A quantidade de calor transferida é proporcional à superfície exposta à água. Para uma dada quantidade de água, sua superfície será aumentada de acordo com sua conversão em gotículas, que é aquilo que eu falei no comecinho da nossa aula de hoje, né? Quanto menor as moléculas que eu jogar em cima do fogo, maior a possibilidade de absorver o calor, né? E, consequentemente, mais rápido eu vou resfriar e extinguir o fogo. A quantidade de calor transferido depende da diferença de temperatura entre a água e o ar atmosférico que envolve o fogo, como também do material em combustão. Dependendo do material, essa temperatura é muito alta. E aí vai demorar mais o combate e proporcionalmente também, né, é válido. A quantidade de calor transferido depende da quantidade de vapor contido no ar, estado higrométrico, particularmente do que se refere à propagação do fogo, que eu acabei de falar.
A capacidade de absorção de calor depende da distância e da velocidade com que a água é projetada na zona de combustão. Este fator exige que uma considerável quantidade de água seja dirigida para as partes em combustão, principalmente, mais uma vez, dependendo do material que está pegando fogo. A gotícula precisa ter tamanho suficiente para que atinja a energia necessária para o ponto certo da combustão, vencendo a oposição da gravidade e o movimento inverso do ar, causado pelas correntes térmicas ascendentes ou outras correntes de ar. Ou seja, né, a neblina, ou a água em neblina, ou nebulizada, ou em cortina, que a gente já falou, né, ela é mais eficiente para apagar o fogo que o jato compacto, o jato liso, que eles falam, né, porque eu permito aí maior quantidade, maior possibilidade de absorção do calor e, consequentemente, resfriamento, consequentemente, extinção do fogo, tá? Determinados materiais decompõem-se quimicamente com a elevação da temperatura. Nestes casos, a água pode ser normalmente utilizada para resfriá-los abaixo da sua temperatura de decomposição, a menos que o material que queime reaja quimicamente com a água. Por isso que é importante a gente saber que tipo de material que está pegando fogo. Basicamente isso. Em um número limitado de casos, a água acelera a combustão. Isto, às vezes, também é desejável para a redução do tempo de queima desses materiais. Então, principalmente se esse material estiver segregado. O que eu quero dizer com isso? Ele se limita àquele local ali. Então, eu vou aumentar essa combustão para ele queimar rápido e, a partir do momento que aquele material todo queima, eu consigo acabar com o meu fogo. É uma técnica também, tá? Um método de prevenção da combustão bastante empregado é a utilização da umidificação de materiais combustíveis em áreas ainda não atingidas pelo fogo. A absorção de água pelos combustíveis retarda a ignição deles, porque abaixa, né, a temperatura também, né, pois a água precisa ser evaporada antes que a temperatura de ignição desses combustíveis seja alcançada. Ou seja, também é feita a diluição daquele produto, tá? Muito utilizado em vários momentos, principalmente na área industrial. Quando a gente vai fazer, por exemplo, trabalho a quente, solda, esmerilhamento, né, que tem faísca, tem fagulha, tem calor, né, uma das medidas que a gente toma de proteção e prevenção é molhar em volta onde vai acontecer aquela solda, caso tenha possibilidade de incêndio. Em alguns locais, a gente, inclusive, joga mantas molhadas, cobertor molhado, né, poças d'água, enfim. Né, é uma das maneiras de diminuir ou até, né, prevenir pequenos focos de incêndio ou até o incêndio em si, certo? Extinção por abafamento com água, tá? A extinção realizada pela água por meio de abafamento é feita quando esta encontra-se vaporizada. Quando o vapor é gerado em quantidade suficiente, o ar pode ser deslocado ou mesmo excluído da zona de combustão. Incêndios de classe B, por exemplo, podem ser extintos pela ação de abafamento, a qual é facilitada pelo confinamento do vapor gerado na zona de combustão. O processo de absorção de calor só terminará quando o vapor começar a condensar. Essa situação é evidenciada pela formação de nuvens de vapor de água, né, que é a famosa fumaça branca. E aí, quando a gente for ver sobre o combate, alguns equipamentos específicos, extintor, hidrante, eu vou falar um pouquinho mais sobre leitura da fumaça no incêndio, porque aí vocês vão entender a diferença entre fumaça preta, fumaça branca, fumaça cinza, né? As cores das fumaças, né? Vamos colocar assim, para a gente entender quando que ela proveniente da combustão e quando ela é proveniente do fim da combustão, aqui já pelo abafamento. A condensação ocorrendo acima da zona de combustão não tem efeito de resfriamento no material que queima
Entretanto, o vapor leva o calor para fora da referida zona, que é inofensivamente dissipado nas nuvens de vapor de água que se deslocam na área do fogo e vai lá para o céu, tá? Incêndios em materiais comuns, classe A, são extintos normalmente por resfriamento da água e não por abafamento, criado pela geração do vapor de água, embora este tenha ação de supressão das chamas, mas não a de combater completamente o fogo em profundidade desses materiais. A água pode ser utilizada para abafar incêndios em líquidos inflamáveis, que tem ponto de fulgor acima de 38 graus Celsius, 100 Fahrenheit, né? Peso específico igual ou acima de 1,1 e não seja solúvel em água, tá? Óleo diesel, por exemplo, certo? Porém, como ela falou aqui, né, como está falando aqui no material, a água deve ser vaporizada. Eu não posso jogar jato contínuo, jato liso, vamos dizer, né, assim, jato sólido, num material, num líquido inflamável que está pegando fogo. Mesmo a água não se misturando com ele, tá? Porque senão vai dar BO. Extinção por emulsificação. Emulsificar, gente, é misturar, né? E aí aquilo que era líquido vai se transformar, muitas das vezes, em um material coloidal. O que é o coloidal? Oh, meu Deus. Vamos lá. Aula de química lá antigamente. O colóide, ele está entre o gel, né? E o material viscoso, líquido viscoso, tá? A gente chama ele de colóide. Por exemplo, uma maionese é um colóide. A emulsificação ocorre toda vez que líquidos imissíveis são agitados juntos e um dos líquidos se dispersa através do outro em forma de pequenas gotículas. É o que acontece, por exemplo, a hora que eu jogo a água no óleo. Eu tenho o óleo em um recipiente. Se eu jogo água, ela, através de gotículas, a água vai para o fundo e o óleo sobe por causa da densidade, né? Mas esse movimento é chamado de emulsificação. Pode-se obter pela aplicação da água a extinção de incêndios em líquidos inflamáveis viscosos, pois o efeito de resfriamento que será proporcionado na superfície de tais líquidos impedirá a liberação de vapores inflamáveis. Eu vou diminuir a temperatura também. Normalmente, na emulsificação, gotas de inflamáveis ficam envolvidas individualmente por gotas de água, ficando, no caso dos óleos, em aspecto leitoso. O óleo de cozinha, por exemplo, quando você mistura ele com a água, né, ele fica parecendo leite, que retarda a liberação dos vapores inflamáveis. É necessário cuidados redobrados na utilização deste método em líquidos com grande profundidade, pois o efeito de espumação pode ser violento a ponto de derramar líquido para fora do recipiente que o contém, né? O efeito de emulsificação é obtido por meio de neblina de alta velocidade, com partículas pesadas, devendo os jatos compactos serem evitados nos líquidos inflamáveis viscosos, pois podem provocar violenta efervescência com grande espumação, que a gente chama de superebulição, tá? E nós temos aí também a extinção do fogo por diluição. A diluição pode ser utilizada em alguns casos para extinção de incêndios em materiais solúveis em água. A porcentagem de diluição necessária à extinção varia de acordo com o volume de água e o tempo necessário para a extinção. Por exemplo, a diluição técnica pode ser usada com sucesso em incêndios envolvendo álcool etílico ou metílico, derramado e espalhado no solo, onde for possível estabelecer-se uma adequada mistura de água e álcool não inflamável, né? A partir do momento que eu vou ter a diluição desse álcool, eu tenho mais partículas de água do que o normal, né? Eu diminuo a possibilidade de combustão e acabo apagando fogo. A adição de água para alcançar a diluição não deve ser considerada uma técnica a ser utilizada em incêndios envolvendo tanques, pois existe o risco de transbordamento e derramamento de material ainda inflamável devido à grande quantidade de água necessária para se obter a extinção por diluição.
Existe ainda o risco da espumação se a mistura estiver aquecida acima do ponto de ebulição da água, que poderia causar derramamento de material ainda inflamado. Estes fatores tornam esse método, na prática, bastante difícil e perigoso, sendo indicado somente após consulta a técnicos especializados ou conhecimento daquele material, né? A espumação, gente, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando a gente vai fazer uma fritura, o óleo está quente, e eu coloco, por exemplo, um salgado congelado no óleo. O que acontece? Forma uma espuma. Se você tiver uma panela muito rasa, com muito óleo, você jogou muitos salgados congelados, o óleo derrama e dá fogo, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, se eu ficar jogando muita água num lugar que está com num produto muito quente, né, eu posso ter esse fenômeno e aí, em vez de apagar, eu posso espalhar o fogo, né? Algumas propriedades extintoras da água, ele falou que água mole, água molhada, água não sei o quê, então a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas, tá? A água molhada é quando a tensão superficial da água é relativamente alta, causando a diminuição de sua capacidade de penetração nos combustíveis incendiados, impedindo que ela se espalhe no interior das embalagens, fardos ou materiais empilhados. A solução deste problema seria a imersão desse material de queima na água, que na prática raramente se consegue. Ou então eu vou gastar água demais para que isso aconteça. Quando o incêndio tem origem no interior de uma massa combustível, para extingui-la é necessário abrir e desmontar essa massa, que é o rescaldo que a gente fala, né? Atingindo assim os focos no interior dessa massa, né? Ou então empregar-se um aditivo umectante, né, que é chamado de água molhada. O que seria esse aditivo umectante? Ele diminui a tensão superficial da água, fazendo com que ela consiga penetrar na massa combustível, facilitando a extinção, tá? Então, a água molhada, pessoal, é um aditivo que eu vou misturar na água para aumentar a possibilidade dela percolar. O que é percolar? Ela correr, né, e atingir um material que está pegando fogo em profundidade, que a gente fala, tá? O uso da água molhada é de grande valor para o combate de incêndios em materiais de classe A, né, madeira, papel, penetrando através da superfície porosa e, como também, permitindo que a solução alcance áreas ocultas desses materiais, que encontram-se fortemente prensados, como fardos de algodão, pilhas de capim, papel, madeira, evitando a reignição de incêndios. Quando utilizada, propicia grande economia de água, inclusive em rescaldos, sendo indicada para o combate de incêndios florestais. Possui ação de penetração também em corpos que repelem a água, como a lã virgem e outros materiais hidrófugos, que não absorvem água. Então, quando eu diminuo aí a tensão superficial da molécula da água, eu consigo maior eficiência no combate, o uso de menos quantidade de água, enfim, né? Menos trabalho, abre aspas, tá? Menos tempo de combate também. A água viscosa, tá? A água apresenta uma baixa viscosidade, isso limita também sua capacidade de penetração na massa do material incendiado, fazendo com que escorra rapidamente das superfícies em que é aplicada, diminuindo a possibilidade de se fazer uma cobertura nessa superfície de combustíveis na forma de uma barreira. Foram desenvolvidos aditivos denominados água viscosa, com a finalidade de tornar a água mais grossa ou viscosa, como se fosse um gel, né, mole, os quais a tornam mais eficiente no combate de determinados tipos de incêndio, principalmente porque ela vai criar uma capa, né, protetora, mais ou menos assim, na molécula que está pegando fogo e acabar com o fogo. Eu corto um dos lados do triângulo. Estudos preliminares em sistemas fixos revelaram que com a utilização de água viscosa, o domínio do fogo é mais rápido e utiliza-se menor quantidade de água. Também foi verificado que as áreas destruídas diminuem em relação aos sistemas com água pura, né? Porque eu consigo confinar esse fogo mais rápido.
Durante os testes, os sistemas fixos sofreram várias modificações para acomodar aditivos. Atualmente, o maior emprego de água viscosa é no combate de incêndios florestais e incêndios em grandes estruturas onde se produz muita energia calorífica e muito calor de irradiação, tá? A água rápida, né, é o nome dado aos aditivos utilizados na alteração das características do fluxo da água. A perda de carga por fricção é um problema sempre presente nos equipamentos de combate a incêndio, porque vai diminuir o alcance do meu jato, né? Influenciam na perda de carga o comprimento das canalizações e mangueiras e a quantidade de água bombeada, né? Outro problema muito comum que a gente tem é porque a linha de hidrante, ela tem que ser automaticamente pressurizada a partir do momento que eu aciono o hidrante, né? Que acione a bomba da linha de hidrante, né? E muitas das vezes ela pode falhar, né? Aí, em vez de eu ter um jato que atinge 13 metros, normalmente, que é o que a gente espera, de 13 a 15 metros de alcance de um jato de água, eu tenho menos, e aí a eficiência do meu combate também diminui. O combate a incêndio exige jatos de alta velocidade que geram turbulências, resultando em troca na fricção entre as partículas de água. Esta fricção contribui com cerca de 90% da perda de pressão nas mangueiras e canalizações de boa qualidade, 90%. Né? A perda de pressão por fricção entre as paredes das mangueiras e tubos e a água que flui no seu interior contribui apenas 5 a 10% da perda. Pesquisas realizadas a partir de 1948 revelaram que polímeros lineares, eles formam uma cadeia reta sem braços, são os aditivos mais eficientes para a redução da perda de fricção nesses casos. Isso eu vou levar em consideração quando a minha linha de hidrantes, principalmente, é muito longa, né? A minha bomba começa aqui, o meu hidrante mais favorável, ou seja, que está mais distante da bomba, está a 2 quilômetros, 3 quilômetros, né? Vamos colocar assim. Né? Por isso, aí, quanto mais distante tiver o meu hidrante mais desfavorável, maior deve ser a capacidade da minha bomba para pressurizar essa linha e manter, né, as características que eu preciso para combate, tá? E, pessoal, a parte mais chata das inspeções de hidrantes é essa, porque o bombeiro, quando ele vai fazer o teste, ele mede a distância de alcance do jato para saber certinho se está na pressão que o projeto manda, se a bomba está sendo eficiente, enfim, tá? Tudo isso. Por isso, volto a repetir, como nosso coleguinha bombeiro falou, treinamento, simulação, treinamento, para a gente sempre ter certeza que o nosso material está funcionando da maneira que precisa, tá? Água no combate a incêndio em líquidos inflamáveis e combustíveis derivados do petróleo. A gente vai ver, né? Não é o ideal, mas eu posso usar? Sim. Vamos ver aí algumas particularidades. Os líquidos derivados do petróleo, óleos pesados combustíveis, óleos lubrificantes, entre outros, né? Óleo diesel, gasolina, óleos lubrificantes em geral, graxas, de alto ponto de fulgor, não produzem vapores inflamáveis a menos que sejam previamente aquecidos. Uma vez aquecidos e incendiados, o calor do fogo proporcionará suficiente vaporização para a continuação dessa combustão. Com a aplicação de água em forma de neblina na superfície desses líquidos, o resfriamento provocará a queda da vaporização e, se a aplicação for continuada, haverá suficiente resfriamento para a extinção do fogo. Desculpa, pessoal. A água tem sua capacidade extintora limitada em líquidos inflamáveis derivados do petróleo de baixo ponto de fulgor. A água aplicada na superfície de um desses líquidos acondicionado em um tanque incorrerá em riscos, onde poderão existir a ocorrência do slipover, fenômeno que se caracteriza pela formação de uma espécie de espuma e possível vaporização da água em contato com as camadas superiores desse líquido que está pegando fogo,
podendo ocorrer ainda o boil over, ou boil over, que eles falam, né? Devido ao acúmulo de água nas camadas mais profundas do líquido, né? Ela vai aquecer, porque o líquido está quente, está muito acima de 100 graus Celsius, causando a vaporização instantânea dessa água, né? E praticamente uma explosão. Vocês vão ver aqui o desenho, tá? Seria isso aqui. Isso pode acontecer, gente, inclusive, numa panela de óleo quente, igual eu falei para vocês. Por isso que a gente não pode jogar água na panela de óleo quente ou numa panela que está pegando fogo no fogão, tá? Em função do boil over, nunca se deve utilizar jato compacto nesses tipos de ocorrência. O jato compacto, ele vai ser utilizado para o resfriamento das paredes dos tanques, tá? Para eu ter maior quantidade de água escorrendo nessas paredes, e só, certo? Eu tenho que usar aí a água em forma de neblina para atingir maior superfície desse líquido em combustão, no início do incêndio, onde as camadas inferiores ainda não foram aquecidas. A água na forma nebulizada, pulverizada, pode extinguir incêndios em pequenas extensões de líquidos inflamáveis, tendo como princípio de extinção o resfriamento das camadas abaixo da temperatura mínima de combustão. Tá? Então, aqui está o exemplo do boil over, né? E é como se fosse uma explosão de um líquido que está muito acima do seu ponto de fulgor e ele, né, quer escapar. Ele expande e quer escapar. Água em metais combustíveis. Quando se combate incêndio em metais combustíveis, deve-se evitar o uso de água, pois a reação pode gerar riscos para o bombeiro. Contudo, como a água é o agente extintor com maior poder de resfriamento e também o mais fácil de ser obtido em grande quantidade, veremos alguns tipos de metais combustíveis, sua possibilidade de uso e a maneira de se empregar a água como agente extintor, de modo que se obtenha redução da temperatura do metal abaixo do seu ponto de fulgor, consequentemente, extinção do incêndio. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do sódio, potássio, lítio, cálcio, estrôncio e titânio. Não se deve usar água nos metais citados, pois haverá uma reação química que produzirá reignição ou uma explosão, tá? Zircônio, não se deve aplicar pequenas quantidades de água ou jatos compactos em zircônio incendiado, pois há risco de violentas reações, visto que quando pulverizado e umedecido, o zircônio queima mais violentamente. A imersão da parte incandescente em água é a melhor opção, né? Muitas das vezes eu não tenho essa opção jogando água, né? Metais radioativos, plutônio, urânio e tório. O combate a incêndios e metais radioativos encontrados em condições naturais, sem enriquecimento, é idêntico ao do zircônio, pois em pequenas quantidades de água eles também reagem. Porém, existe também o risco da contaminação. Em combates a incêndios desses materiais, deve-se evitar a contaminação dos bombeiros através de EPI. Então, eu tenho que utilizar meu EPI para não ter contaminação de radiação, né, que é cancerígeno. E do próprio meio ambiente, com a deposição do material incandescente em tambores com água, usando-se pás de cabo longo, tá? E por último aí, acho que é o último, deixa eu conferir. Sim. Por último, magnésio. As características do magnésio são iguais às do zircônio, mas também pode ser extinto com a água neblinada ou nebulizada, pulverizada, sobre pequenas quantidades de magnésio. A aplicação da água em incêndios de magnésio, onde haja presença de metal fundido, deve ser evitado, pois a formação de vapor de água e a possível reação do metal com a água pode ser explosiva e também tóxica ao ambiente, ao combatente. O próximo agente que a gente vai ver, né, é a espuma. Hoje a gente vai começar a falar sobre a espuma. Na próxima aula eu vou terminar de falar sobre os tipos de espuma, porque senão a aula ia ficar muito extensa. Eu ia ficar aqui 2 dias falando, vocês não iam dar conta de mim, tá? Então, as propriedades extintoras da espuma, né, em termos de combate a incêndio, a espuma é definida como um sistema físico-químico constituído de 3 elementos fundamentais:
água, ar ou CO2 e agente formador de espuma, que ontem a gente falou sobre ele, líquido gerador de espuma ou agente formador de espuma. A espuma formada por estes elementos possui densidade bem baixa, flutuando sobre líquidos inflamáveis, contornando obstáculos e, desta forma, formando um lençol compacto, é como se fosse uma cobertura. O lençol formado impede a passagem de gases aquecidos, isolando o combustível do contato com o ar. Ou seja, eu vou tirar o comburente, o oxigênio. A espuma apaga o fogo primariamente por abafamento ou isolamento e depois por resfriamento causado pela água resultante da decomposição da espuma. Normalmente eu utilizo a água para formar a espuma, tá? Então, no primeiro momento é a espuma, conforme vai passando o tempo, né, que ela vai entrar em contato com o calor, ela vai se decompor e vai virar água e o agente da espuma, né, que pode permanecer ali fisicamente ou ser diluído ou evaporado para o ar. As espumas são especialmente indicadas para extinção de incêndios em combustíveis ou inflamáveis líquidos, ou seja, incêndio classe B, onde, cobrindo totalmente a superfície do líquido inflamado, isola-o do oxigênio, extinguindo o fogo. Aqui eu vou mostrar 2 vídeos para vocês, né, exemplificando o uso de espuma para combater o incêndio, ok? Espera aí, pessoal, vou voltar porque ele já rodou. Aqui é uma câmara de espuma para prevenção e combate a incêndio, tá? É rapidinho esse vídeo. Dá para ver aqui claramente, pessoal, que a espuma vai tomando conta da superfície, né? E o que vai sobrando é só vapor de água, né? Até parar completamente. E vocês viram que os brigadistas já foram subindo aqui para estar desligando essa espuma, senão ela vai derramar, né? É como se eu tivesse criando uma tampa. Espera aí. Aqui tem mais um aqui, espera aí, gente. O outro vídeo aqui. Espera aí, que ele já rodou, também é rápido. Aqui é uma câmara de espuma, né? Mostrando como que ela funciona automaticamente, tá? Começou a pegar fogo, aumentou a temperatura, aumentou a pressão, ela é acionada por um sensor, certo? Aqui eu já tenho líquido gerador de espuma, a água vai entrar em contato com esse líquido, né? A partir do momento que formou espuma, ela vai derramar dentro desse tanque, né? E a partir do momento que ela formar uma camada impermeabilizante, abre aspas, né? Ela apaga o incêndio. Só para vocês verem os exemplos, né, gente? Espera aí que eu tenho que... Achei.
Super interessante, né, esse uso da espuma, tá? A gente vai ver aí os tipos de espuma que tem, que vai ser na próxima aula, tá? As propriedades extintoras, as espumas também podem ser usadas para extinção de incêndios em materiais classe A, tais como madeira, pano, pois cobrindo estes materiais, os isolam do oxigênio, havendo extinção do incêndio. Entretanto, será sempre necessário resfriar este material com água após sua extinção com espuma, para que eu não tenha aí, né, reignição, tá, no que ficou lá no fundo. Lembrando que materiais classe A pega fogo em profundidade, tá? As espumas jamais deverão ser usadas na extinção de materiais classe C, equipamentos energizados, por serem condutoras de eletricidade, existindo, entretanto, a aplicação de espumas em classe C através de sistemas automáticos de alta expansão, sem a presença humana. E aí a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Aqui mais um exemplo, esse exemplo aqui é show de bola também. Hoje só vídeos curtos, tá, pessoal? O mais longo foi o do bombeiro. Deixa eu parar aqui. Ô, gente. Aqui, como sempre, o Japão dando exemplo para nós, né? De uma espuma ecológica para extinguir incêndio. Incêndios florestais são ameaças no mundo todo. Para controlar rapidamente a extensão dos danos, os bombeiros usam uma poderosa espuma de combate ao fogo. Mas esta espuma afeta negativamente o meio ambiente, uma vez que contém agentes químicos que prejudicam o solo. Eis uma solução: uma espuma de combate ao fogo do Japão sem produtos químicos nocivos. Esta espuma, a primeira no mundo, foi desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Kitakyushu. Kitakyushu visa se tornar uma cidade ecológica. Desenvolvemos essa espuma porque os produtos químicos prejudicam o meio ambiente. Os bombeiros começaram a pesquisar a espuma à base de sabão. Na cidade, há um fabricante de sabão sem aditivos sintéticos. O produto é tão seguro que pode até ser comido. O Corpo de Bombeiros decidiu usar essa tecnologia para criar uma espuma totalmente nova e ecológica. O desafio foi fazer a espuma tão eficaz contra incêndios como a espuma química convencional. Não estávamos certos se era possível fazer isso usando apenas sabão. Experimentamos todos os tipos de ingredientes para ver qual produzia a melhor espuma. Foram 7 anos e mais de 800 protótipos até finalmente conseguirem sucesso. Vamos ver o produto. Este é um teste da espuma à base de sabão e a espuma química convencional. As espumas produzidas são idênticas. Esperando um pouco, você pode ver a nova espuma começar a ser absorvida pela terra. Seus ingredientes naturais se decompõem rapidamente em contato com o solo sem deixar nenhuma contaminação. Como é absorvido profundamente no solo, esfria a terra quente, evitando que incêndios reinflamem. A ação profunda e penetrante da espuma já provou sua eficácia no controle de incêndios florestais na Indonésia. Os bombeiros têm lutado para apagar o fogo em turfas, pois o carbono continua ardendo no subsolo. A nova espuma resolveu esse problema.
Após 4 anos de testes, os bombeiros de Kitakyushu conseguiram produzir espuma para uso regular. O departamento adquiriu uma frota de caminhões especiais para usar a espuma. Agora, após a extinção de incêndio, a natureza se recupera e a vegetação cresce rapidamente. Enfim, podemos combater incêndios sem causar danos à natureza. Podemos nos dedicar à missão de proteger vidas, sabendo que estamos também contribuindo para o meio ambiente global. A primeira espuma de combate ao fogo ecológica totalmente natural. Ela poderá solucionar um problema que preocupa muitos países. Bom, eu achei interessante, né? O Japão ainda é fonte de muitas evoluções tecnológicas nesse sentido de materiais para combate a incêndio e salvamento, né? Então, assim, por isso que eu quis mostrar para vocês. Vamos continuar na nossa matéria para a gente finalizar a nossa aula. Estamos acabando já, faltam só 2 slides, tá, pessoal? Né, vantagens da espuma sobre outros agentes extintores. Né? A espuma é o único agente extintor que flutua sobre os combustíveis inflamados. É o único agente extintor que, em ambiente aberto, permanece isolando o combustível por períodos prolongados, porque ele é como se ele formasse uma película, uma borracha, uma cobertura. E pelas características anteriores, é o único agente extintor capaz de extinguir incêndios de classe B em grandes áreas abertas. A gente viu os exemplos aí, né, naquele tanque aberto, vocês viram como que é eficiente. E aí a gente vai começar a ver os tipos de espuma, a gente vai terminar na próxima aula, tá? Quanto ao processo de formação, as espumas podem ser tipificadas em química e mecânica. Basicamente, hoje a gente vai ver sobre a espuma química. É aquela formada a partir da reação química entre bicarbonato de sódio e sulfato de alumínio, obtendo-se uma proteína hidrolisada que funciona como agente estabilizador da espuma e dióxido de carbono que permanece dentro das bolhas. Em extintores portáteis, a pressão para a expulsão da espuma, gás propelente, é gerada pela própria reação química. A partir de 1904, durante muitos anos, utilizou-se a espuma química em larga escala para o combate a incêndios e inflamáveis líquidos. Entretanto, seu emprego hoje encontra-se em desuso, razão pela qual deixaremos de abordá-la de forma mais significativa. Né? Vocês viram aí a espuma à base de sabão do Japão, né? E a espuma mecânica, que vai ter vários tipos. A gente só vai ver o que é a espuma mecânica para a próxima aula a gente falar um pouquinho mais sobre os tipos de espuma mecânica. As espumas mecânicas se baseiam em líquidos geradores de espuma, LGE, né, tensoativos de origem proteínica ou sintética, contendo no interior de suas bolhas ar atmosférico ao invés de gás carbono, como na espuma química. São aplicados como representados esquematicamente abaixo. Então, eu tenho a água, o bujãozinho com o líquido gerador de espuma, tá? Então, eu misturo os dois, vira uma solução que, com o ar, né, no esguicho, a pressão vira espuma mecânica, certo? O proporcionador de espuma é constituído de um tubo do tipo Venturi, que aspira o líquido gerador de espuma, misturando-o com o fluxo da água. Pelo mesmo princípio, no esguicho, o ar é arrastado, misturando-se com a solução, gerando a espuma mecânica, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as espumas sintéticas e proteicas, para a gente ver qual a diferença entre as duas, e também vai falar um pouquinho sobre o dióxido de carbono. Já deu 1 hora que eu estou falando com vocês, para não ficar mais extensa a aula, a gente vai terminar por aqui. Né? Desejo para vocês um bom final de semana
E na terça-feira a gente se encontra, porque segunda-feira vocês vão ter aula da Defesa Civil, tá? Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje e até a próxima aula.